Boa tarde, boa tarde. Ei, faz tempo que eu queria fazer essa live. Faz tempo não, faz 2 dias. Fazem dois dias que eu queria fazer essa live. Já estava ansioso para começar a fazer logo. E estava preparando justamente tudo que eu gostaria de falar para que as pessoas entendessem o sentido da ultrassonografia e arte. E aí eu estava me preparando para escrever isso daí. Mas antes de começar, uma das primeiras coisas que eu preciso agradecer, eu sempre esqueço de me apresentar, eu esqueço que às vezes as pessoas estão chegando aqui e não me conhecem. Meu nome é Maurício e eu falo aqui a respeito de ultrassonografia, mas a gente vai detalhar exatamente por que eu pretendo, né? Por que eu criei a ultrassonografia e arte. Então é isso daí. Então, Maurício, e antes de qualquer coisa eu queria muito agradecer a confiança que a gente manteve aí, inscrições abertas aí para o curso de prática da ultrassonografia, e eu tenho que agradecer aos colegas pela confiança, alguns colegas que fizeram a inscrição, e contem comigo para qualquer necessidade e eu vou estar sempre disposto a melhorar cada vez mais. Então é isso. Eu primeiro falar sobre mim. Não precisa, eu sou médico radiologista e tenho muito tempo em relação ao no mercado de ultrassonografia em si. A minha história eu já fiz um vídeo para contar essa história, então tá por aí em algum lugar, tá no YouTube também e tá no Instagram, no Facebook, então contando ali alguns detalhes até eu chegar aqui. E por que eu vim para cá, né? Por que eu vim para o mundo digital? Tem um propósito. Isso começou e eu queria entender, inclusive, que vocês entendessem para quem, né, eu me comunico. Lógico que são para colegas. Eu estou aqui me comunicando com médicos de forma geral e que tenham interesse na ultrassonografia. E aí a gente vai detalhar um pouco mais com relação a isso para a gente poder manter aí um papo que tenha realmente algum conteúdo a oferecer, algo de valor. Então a gente vai discorrer sobre isso, tá bom? Então chega de papo, vamos lá. O negócio é o seguinte, há algum tempo, isso já tem, na verdade, há muito tempo, a gente observa a entrada de muitos colegas na ultrassonografia. E isso, até porque a barreira de entrada para fazer ultrassonografia é muito baixa, no sentido de que é uma especialidade muito atrativa por conta do investimento relativamente baixo, já que é necessário uma sala com algumas poucas adaptações e um equipamento, né? E a ultrassonografia tem sim uma margem muito grande de lucro, então isso estimula muitos colegas, inclusive, a acrescentar esse método à sua especialidade clínica ou até clínico-cirúrgica, que faz muito sentido. E eu acho isso muito válido, tá? Mas o que acontece é que já há muito tempo, isso aí desde quando eu comecei, alguns colegas que se propõem a fazer a ultrassonografia acabam meio que atropelando essa formação e, infelizmente, a gente percebe alguma baixa qualidade desse serviço, né? E isso até eu lembro do exemplo quando eu cheguei em Rio Branco.
conversando com um colega que fazia ultrassonografia e me referi a ele. A gente estava conversando a respeito de técnica de exame e eu falei assim, eu gosto muito de pegar a janela acústica com um baço para investigar rim, principalmente polo superior de rim. Eu uso muito a janela acústica. E ele ficou surpreso, né? Ele ficou surpreso talvez pela expressão janela acústica, ele ficou surpreso pela técnica, e eu fiquei meio sem entender, né? Porque isso a princípio é muito óbvio. E daí foi isso aí, foi talvez o primeiro choque mais óbvio que eu tive com relação a essa condição, né? De alguns colegas estarem ali na atividade, estarem na especialidade, sem um preparo prático adequado. Porque, veja bem, quando um especialista que usa a ultrassonografia agregando a parte clínica, né, isso tem um potencial muito grande, porque ele vai, na verdade, ele tem um conhecimento da especialidade, da clínica da especialidade, ou da parte clínico-cirúrgica, né, se for o caso. Aí, por exemplo, ortopedistas, por exemplo, que de repente podem utilizar a ultrassonografia para alguma avaliação prévia, né, à cirurgia, ou até diagnóstica também. Mas isso às vezes é necessário, às vezes não, é necessário um conhecimento da prática e habilidades ali de manuseio do equipamento. Como foi esse exemplo que eu dei, falei assim, como que não tem ideia do que é janela acústica, do que a gente pode fazer para abordar melhor determinado órgão. Então é por isso que depois de muito tempo observando isso e com a formação às vezes muito teórica, né, diante das diversas maneiras que tem de iniciar nesse mercado, e aí a teoria às vezes a gente não consegue aplicar na prática mediante essa deficiência do aprendizado da prática, né? E aí é que tá, porque eu precisei, né, como eu já disse, a minha história está por aí, mas como eu precisei de alguns colegas para me ajudarem. E aí não adianta você ir para livros, ir para cursos em que te dão uma carga teórica, num espaço de tempo muito reduzido, que não é o suficiente para essa formação prática, né? Para essa qualidade de formação prática. E além disso, essa quantidade de pessoas entrantes na ultrassonografia. E não tem nada de errado, não é crítica, muito pelo contrário, eu até estimulo, sabe? Porque pode ser até que alguns colegas da área de imagem fiquem chateados com isso, mas é uma coisa inevitável. O método está aí para todo mundo e a gente vai ter sempre o nosso espaço, então não é para ter essa questão talvez de ciúme, né? Tem muito disso, né? Então não é por aí, tá? A gente tem permissão para atuar em áreas, desde que você não fuja aquelas condições de negligência, de imperícia. Então é por isso que a gente tem que ficar ligado com isso, sabe? Então a formação prática será sempre essencial para exercer atividade em ultrassonografia, tá? Não é uma especialidade simplesmente teórica. Você vai precisar de algum conhecimento prévio para isso. E isso pode ser adquirido ao longo do tempo. Porém, quando você quando você tem um conhecimento teórico muito rápido ou conciso, por melhor que seja, isso ainda vai precisar de muito tempo para você desenvolver essas habilidades práticas. E é por isso que eu resolvi, diante dessa observação e diante da minha necessidade, eu resolvi criar esse canal para que eu pudesse divulgar essa questão prática. E
Inclusive, se você considerar essa formação prática inicial, essa habilidade de você lidar ali com o equipamento, isso te dá um pré-requisito para que a partir daí você desenvolva a ultrassonografia aplicada a determinadas especialidades, seja ela qual for, tá? Endocrinologia, ortopedia, cirurgia, né? Você investigar um abdômen, no caso dos endócrinos, a tireoide, que é um exame relativamente simples e muito eficaz para determinadas situações. E foi por isso que eu me dediquei tanto, dedico meu tempo desenvolvendo algumas ferramentas para acelerar esse aprendizado. E é curioso porque quando eu comecei só aqui no Instagram, depois eu botei alguma coisa lá no YouTube também, e depois eu fui para o Telegram. E no Telegram tem lá chegando uns 400 inscritos lá no Telegram, e é curioso como tem um bocado de gente seguindo lá, inscrito no canal, que não fazem ultrassonografia. Eu fiz uma pesquisa, tive poucas respostas, inclusive se você estiver lá e estiver me ouvindo aqui, tem uma pesquisa lá que é muito fundamental por conta da resposta que você me dá, da informação que você me dá, para que eu possa desenvolver ainda mais questões mais específicas, embora eu já tenha entendido, tá? Tenho entendido que a questão de qualidade de imagem, a questão de descrição de laudo são as maiores dores aí. Mas tem muita gente, o que eu queria dizer era isso, tem muita gente que está ali me seguindo, alguns colegas, imagino que todos ali sejam médicos, aliás, inclusive até fisioterapeutas, né, se interessaram por isso, mas enfim, e que não fazem ultrassonografia, mas estão ali. E às vezes, vocês têm que entender o seguinte, às vezes o colega quer iniciar na especialidade, mas ele tem uma vida, né? Ele tem uma vida clínica, às vezes mora longe de algum lugar que possa fazer esse treinamento, família. Então, para você se deslocar e ter essa despesa de deslocamento, ter essa despesa para fazer o curso propriamente dito, e somado a isso, deixar de ter uma arrecadação por conta de estar distante da clínica, isso inibe. E muitas vezes tem um efeito eventualmente de alguma pessoa que tem mais impulso, né, começar a fazer ultrassonografia em atropelo, e não é legal. Não é legal que a gente comece a fazer a coisa meio no atropelo, porque isso pode acarretar em problemas para a própria pessoa mesmo, né? O próprio colega, de repente em curto ou médio prazo. Então, ter esse conhecimento da prática é justamente por conta disso, tá? Então, esses feedbacks que eu recebo, isso me dá muito substrato para que eu tenha cada vez mais consciência do problema e busque cada vez melhorar a solução, tá bom? Então, repetindo, agradeço muito aos colegas que já me deram esse voto de confiança ali, estão participando ali do aprendizado do método, tá? E uma coisa também que eventualmente a gente não está presente é que essa formação online, visto esse ano que acelerou muito isso, né, com todos os problemas que a gente teve, essa formação online, ela ainda está só engatinhando. A gente já tinha o ensino à distância, mas isso vai alavancar muito ainda, muito. A gente ainda vai ter muitas novidades com relação ao aprendizado online. Isso vai amplificar demais. Eu mesmo já estou com umas sacadas aqui muito legais para aplicar
Cada vez mais com a tecnologia a gente tem mais qualidade de imagem, falando agora com relação à nossa especialidade, a ultrassonografia. Então a gente cada vez mais tem mais qualidade de imagem, cada vez mais a gente tem mais qualidade de comunicação, né? É só ver isso daqui que a gente está fazendo agora. Eu só sentei aqui, liguei meu celular e estou transmitindo o que eu quero conversar com vocês. Então é uma simplicidade de comunicação e comunicação de qualidade que a gente não tem noção do que pode vir por aí nos próximos 5 anos. Não precisa de muito tempo, e 5 anos é assim. Então essas coisas vão melhorar muito. Como eu falei, eu já tenho algumas ideias para melhorar muito ainda mais essa comunicação e acelerar mais ainda esse aprendizado da prática, tá? Da ultrassonografia, que é o que eu me proponho. Por isso que eu coloquei esse título na live, porque eventualmente o que acontece é o seguinte: eu tenho percebido muitas coisas nesse sentido. Eventualmente eu estou ali falando da prática e o colega tende, isso é absolutamente normal, compreensível, mas o colega tende mas o diagnóstico disso e não sei o que, e afinal de contas a gente trabalha com um método diagnóstico, né? Mas entenda que eu estou me propondo ao primeiro degrau, tá? Ou aos primeiros degraus do aprendizado da ultrassonografia. Eu estou me propondo a conversar com médicos eventualmente que nem fazem ultrassonografia ainda, e eu quero, já que ele tem desejo de começar a fazer ultrassonografia, como eu disse, ou por uma formação específica em ultrassonografia, ou para agregar no consultório, eu estou me propondo a sair da inércia, te dar aquele primeiro suporte, aquele primeiro empurrão, que com esse conhecimento, aí você começa a alavancar de forma muito mais simples, tá? O que seria o mais óbvio, né? Você começar com o entendimento do método, o entendimento de manusear o equipamento, e a partir daí você começa a fazer diagnóstico de qualquer coisa. Aí você vai fazer ultrassom transfontanela, faz ultrassom de olho, faz ultrassom de pescoço, faz ultrassom do que quiser, da sola do pé. Então isso não seria um empecilho a partir desse conhecimento inicial, tá? E aí uma outra coisa que eu queria pontuar também com relação a essa nova forma, nova, eu falo nova porque historicamente é muito nova, tá? Essa nova forma de aprendizado à distância e a velocidade com que a internet propõe conhecimento é tamanha que isso gera distrações. Isso acelera demais a nossa necessidade de ter conhecimento, e a gente acaba não focando naquilo que a gente está se propondo a aprender. Essas distrações são muito prejudiciais e acontece comigo, tá? Às vezes eu quero aprender alguma coisa, aí vem um WhatsApp, aí vem uma chamada de um vídeo qualquer que eu estou inscrito no canal, e aquela coisa, caramba, eu quero ver isso também, eu quero ver aquilo outro, e isso gera uma loucura na cabeça. Se a pessoa não tiver muita disciplina, ela se perde nessa formação. É por isso que eu gosto às vezes de soltar algumas coisas bem curtinhas, de poucos minutos, e aí às vezes fica complicado também de aprofundar. Então eu tento intercalar um vídeo mais longo com pequenos vídeos, com informações curtas. Por exemplo, um stories hoje que eu fiz, tive a sacada de mostrar algumas falhas minhas mesmo de fotografia, né, de fotografar determinados órgãos, e me autocriticar, e botei ali no stories. Ficou muito legal, eu pretendo fazer isso mais vezes. Então a gente vai agregando ferramentas com o que a tecnologia nos permite, e aí eu vou potencializando essa agilidade do aprendizado da ultrassonografia, o que a princípio
há algum pouco tempo atrás, sei lá, 10 anos atrás, era impensado, né? Era impensado. Eu, pelo menos, não tinha esse conhecimento há 10 anos atrás. Ao pouco mais de tempo, a internet era sofrível, né? Então, é muito escalável essa questão tecnológica e as possibilidades que isso vai trazer para a gente. E aí, como vocês provavelmente, talvez a maioria já tenha conhecimento, eu foco em alguns tópicos específicos. Assim, eu tenho alguns grandes grupos de assuntos que estão relacionados a essa nossa formação inicial em ultrassonografia, que é a formação o aprendizado da formação de imagem, qualidade de imagem, ajuste de imagem, entender como é que aquilo funciona, que é um método o método de ultrassonografia é muito fantástico, é muito legal. Então, mas entender isso e poder trabalhar ali para melhorar a imagem é fundamental. O outro ponto seria aquela questão de destravar a mão, né? Eu agora estou acompanhando uma colega que não tinha nenhum conhecimento de ultrassonografia e novamente eu me deparo com aquela mesma questão inicial, aquela travada de mão que é muito comum, às vezes fica com a mão muito limitada com o movimento e ela já está começando a destravar isso também. Então esse é o segundo ponto, essa destravada de mão aí para fazer o exame. E a outra coisa, aliás, exatamente, a outra coisa é você entender os órgãos, como eles se apresentam na ultrassonografia e a partir daí perceber mudanças, alterações, doenças que a ultrassonografia vai conseguir detectar ali a partir do seu conhecimento do normal, entre aspas. Quem já me segue sabe que eu tenho implicância com essa palavra, mas a partir daí você começa a perceber algumas alterações e já pode começar a descrever aquelas alterações pensando em determinados diagnósticos. E essa descrição, foi como eu falei lá no início, também é uma dor inicial de quem está começando. As palavras são muito novas, é uma redação que a gente não vem desenvolvendo, né? Ao longo do tempo, então se depara com aquilo, falei, caramba, eu sei que tem um nódulo aqui, mas como é que eu falo disso? Então essa é uma dor muito comum e isso vem um passo um pouquinho depois desse outro aprendizado, dessas condições anteriores que eu estava me referindo. Então assim, para quem então a USG Arte quer se comunicar? Quer dizer, eu quero me comunicar com todo mundo, quem quiser me seguir pode ficar à vontade. Eu gosto de falar de uma forma assim bem descontraída, de repente até é legal até de ouvir algumas histórias. Tem umas histórias também muito bacanas, dá até vontade de contar uma. Vou contar. Eu fiz um exame de uma jovem senhora, 52 anos, e que a queixa dela era um caroço na barriga. Ela já tinha feito uma abdominoplastia e ela estava se queixando já há muitos anos, mas ela estava se queixando que estava com um carocinho na barriga, que ela tinha certeza na cabeça dela que era uma hérnia. Aí eu falei, bacana, deve ser mesmo. Mas aí eu fui olhar e tinha aquele aspecto meio irregular na linha alba, né, de quem fez o ajuste de uma diástase, mas não tinha hérnia. Aquele local que ela apontava era só uma irregularidade do tecido subcutâneo. E aí eu falei para ela, assim, olha, hérnia não tem. E ela ficou revoltada, porque na cabeça dela ela falou assim, olha, desculpa, mas é só um tecidozinho de gordura aqui. Aí ela virou e falou assim,
não posso ir à piscina, não posso ir à praia. Eu falei assim, mas por que não pode? Eu fiquei pensando em alguma coisa relacionada a alguma doença, alguma coisa assim. Não, porque vai ficar horrível, né? Eu achei tão engraçado aquilo, porque ela estava muito focada na questão estética mesmo, e aquele altinho, gente, quase não aparecia, mas segundo ela aquilo incomodava, tá bom, né? Cada um tem as suas dores. E então é isso, a gente tem que prestar a nossa atividade, o nosso conhecimento para ajudar as pessoas. Mas aí o que eu estava falando é o seguinte, para quem que eu vou conversar aqui de uma forma que seja assim, que quem me escute aproveite mais esse conteúdo, né? Então um deles eu já falei, que é aquele colega que quer começar na ultrassonografia, mas está ali meio travado, tem dificuldade de se distanciar, tem uma certa insegurança também, porque fica na cabeça, poxa, mas será que se eu fizer determinada formação, determinado curso, eu vou conseguir realmente aplicar? Vai valer a pena eu investir esse dinheiro, me afastar da família, me afastar da cidade, me afastar do consultório para aplicar nessa nova empreitada? Então, esses colegas eu quero trazer conteúdo para cá, tá? Para tentar, inclusive, ajustar esse conhecimento, organizar esse conhecimento para que ele tenha pelo menos uma base para caminhar, né? É quase que um empurrãozinho assim no pé. Colegas que estão no início da formação, né? Ou de uma residência, ou de um curso específico, também vão se beneficiar muito com material, com conteúdo que eu tenho colocado aqui, vou continuar colocando. E de repente alguns colegas que já têm algum tempo, mas percebem alguma falha ali de formação de imagem, de ajuste da imagem, da física, da ultrassonografia, e que de repente podem esclarecer alguma dúvida com relação a isso. Eu percebo muito, eu entendo que eventualmente quando a gente está algum tempo na especialidade e algo não foi resolvido no início, alguma formação não ficou esclarecida, alguma dúvida ficou para trás, quanto mais tempo passa com essa dúvida não esclarecida, maior às vezes é a vergonha de perguntar, de esclarecer. Então de repente passa por aqui algum esclarecimento de alguma dúvida dessa antiga, né? Então é isso, e vice-versa, sabe? Às vezes a gente aprende muito aqui também, eu aprendo muito aqui também, observando alguns comentários, e eventualmente vou lá e vou revisar algum assunto, vou aprender algum assunto a mais. A gente está sempre aprendendo, então é muito legal essa troca de informação por aqui. E o resultado real disso é o ganho de tempo, né? Porque você evoluir dentro da ultrassonografia, assim como eu já contei também a respeito da minha história, evoluir dentro da ultrassonografia leva muito tempo se você não estiver focado no que você precisa saber. Então é possível evoluir, sim. A gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai pegando as manhas, mas acontece que aí você acaba esticando muito isso. Então quando você está focado, orientado e se dedica àquilo, então é um ganho de tempo extraordinário. Quando você tem ali um passo a passo dessa evolução, você pode ficar tranquilo e focado. Tranquilo, mas focado. Também não adianta ficar tranquilo esparramado, porque não vai funcionar. Tem que ser intenso no aprendizado, né? E aí, sim, algumas pessoas falaram também, pedem muito, né, para que eu aborde outras regiões do corpo, né? O pessoal pede muito
ginecologia, o pessoal pede muito tireoide e partes moles, músculo esquelético. E assim, eu pretendo chegar nessa questão. A questão de eu ficar muito no abdômen é porque ali eu tenho todas as condições para evoluir tudo isso que eu me referi, né, aos pontos em que eu me dedico a passar como conteúdo. Então ali no abdômen eu tenho todas essas condições em uma única região. Então por isso que eu fico mais focado no abdômen, sabe? E é um foco total na execução, né? O pessoal às vezes fica angustiado com o diagnóstico. Realmente aqui eu não vou estar preocupado a princípio, pelo menos de forma direta, com o diagnóstico. Na verdade eu estou preocupado com encontrar as alterações. Então é uma parada um pouco anterior, né? Porque você só vai conseguir dar o diagnóstico no momento em que você percebe as alterações. Por isso é que eu não me dedico tanto a essa questão, exceto, obviamente, quando você percebe um cálculo. Aí não tem mais para onde ir, né, os diagnósticos. Se você percebe um cálculo, terminou o diagnóstico aí. Então, mas isso não acontece quando você percebe um nódulo, por exemplo. Aí você vai ter que discorrer o aspecto do nódulo, quantidade de nódulos, se é se é ecogênico, se é hipoecóico. Então, enfim, essa questão, mas obviamente, quando eu vou lá para aquela parte de descrição das alterações, eu me dedico a esse tipo de descrição, ou seja, se você vai ver um nódulo, você vai ter que dar as características de contorno, de limite, se é hipo, se é hiperecogênico. Então sim, isso eu vou me dedicar porque faz parte da descrição, tá? Então eu queria só resumir aqui, para também não me alongar demais, porque essa é uma live mais de esclarecimento do que é a proposta da ultrassonografia e arte, baseado naquela percepção de um hiato, né, que fica para quem tem esse modelo de aprendizado que não seja uma residência médica, né, que não tem oportunidade, até porque a residência médica funciona muito bem para alguns colegas que são mais jovens, estão no início de formação, né, recém-saído de faculdade, que decide fazer uma residência, então está naquele embalo de formação, assim como foi comigo. Fica muito mais fácil. Mas para quem está no meio da trajetória, fica muito complicado abdicar de alguma coisa para se dedicar a uma residência. E além disso, a residência ela tem um volume de vaga muito aquém daquilo que a demanda pede, né? Então é uma oferta baixa de vagas. Então, resumindo, a minha missão aqui vai ser criar conteúdo para facilitar a entrada de médicos na ultrassonografia. Porque isso também é uma realidade bem antiga, né? Como a gente já falou. E lembrando que não precisa de ciumeira, tá? Tem espaço para todo mundo. Mas vai ajudar esses colegas a acelerar esse processo e com qualidade, né, gente? Porque a gente precisa, e essa faz parte da minha missão também, elevar o nível da ultrassonografia de forma mais abrangente possível nesse país, né? E eu humildemente estou aqui tentando dar a minha contribuição com relação a isso. E aí a gente precisa andar junto, né? Eu
fazendo o máximo que eu puder aqui com relação a produção de conteúdo, e realmente vou me empenhar ainda mais, porque isso virou realmente um objetivo, mas eu também não consigo fazer isso sozinho se eu não tiver um feedback, se eu não tiver um empenho de quem tá na formação. Então, assim, eventualmente eu coloco alguma coisa aqui, você vai lá, dá uma olhadinha e fala, puxa, não é que é mesmo? De repente fica melhor mesmo assim. Então esse feedback é muito legal, né, para a gente poder evoluir, né? Pegar a informação e praticar, pegar a informação e praticar. E aí, por isso que eu digo que eu não consigo sozinho, eu preciso ter um retorno de quem me ouve, né, para a gente poder, sim, evoluir muito a qualidade da ultrassonografia no país. A humildade a gente deixa de lado por enquanto, porque a gente tem que focar no objetivo, tá bom? Então é isso, eu pretendo trazer a trilha, né? Trazer uma orientação, de repente uma sacada diferente para a gente poder evoluir cada vez mais e dar ferramentas para isso, né? Então é o que vocês vão ver na ultrassonografia e arte, sempre focando para que a qualidade da ultrassonografia fique melhor, para que o pessoal que está, os colegas que estiverem nessa formação inicial possam alavancar e acelerar esse processo com qualidade e na trilha chegar à excelência. E a partir daí você vai para onde você quiser, como eu falei, faz da cabeça, faz do olho, faz da tireoide, faz do pé, da barriga. Então aí já começa a evoluir ainda mais com o conhecimento teórico, porque agora você já consegue botar aquilo ali na prática com entendimento. E, gente, pode ter certeza, fica muito mais fácil, muito mais fácil. Você começa a focar em outras coisas que vão levar ao diagnóstico. Beleza? Então é isso aí. Olha aí, tem uma galerinha que passou por aqui. Gente, como eu falei no início, né? Já estava com muita saudade de fazer isso daqui. Eu gosto de vir aqui conversar com vocês. Então, quem me ouviu até aqui, quem vai ver depois essa live e chegou até aqui, eu vou te fazer um pedido. Coloca para mim, ou no direct, de repente vou até colocar aí uma caixinha também de perguntas de vez em quando. Coloca aí para mim quais são suas maiores dificuldades na hora de fazer a ultrassonografia. Pode ser alguma coisa mais específica com relação a outros tipos de exames. Se eu souber, se eu puder te ajudar, você pode ter certeza que eu vou responder. E se eu não souber, eu corro atrás, vou estudar, vou perguntar para alguém e vou tentar solucionar esse problema. Lembrando, mais direcionado à parte prática, tá legal? Eu gosto de lembrar sempre, eu não sou fã de Doppler, não gosto de fazer Doppler, e aí eu fujo um pouco do colorido, eu gosto mais do preto e branco mesmo, tá bom? Valeu demais. Essa live aí na hora do almoço minha, porque estou aqui com um fuso horário um pouco mais atrasado, aqui nesse cantinho de país, mas foi bom demais, é sempre bom demais estar aqui batendo papo assim, ao vivo, tá legal? E a galera que vem depois assistir depois também, um grande abraço. Tchau.